Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knipe, vamos falar de tênis. Vitória de Carlos Alcaraz contra Roberto Bautista Agut, duplo 6-4. Aquela partida com o Munar ajudou a acordar o Carlos Alcaraz. E olha, duas ótimas atuações depois naquele jogo duríssimo de quase 3 horas e meia. Que assim, jogos de 3 horas e meia na grama não é todo dia que se vê, né? O segundo set, 1h41, né? Bizarro que foi aquela partida. Se não me engano, talvez aquele segundo set tenha sido mais longo que as partidas contra o Rinderknecht e a partida agora contra o Bautista Agut. Talvez, não tenho certeza. Mas vitória do Alcaraz e ele não sofreu tanto, né? Tipo, apesar do jogo não ter sido tão tranquilo quanto o placar sugere, né? A inteligência do Bautista Agut, ela é impressionante de se ver, mesmo aos 37 anos. Ele não foi atropelado pelo Carlos Alcaraz. Obviamente, também não criou grandes oportunidades. O Alcaraz, obviamente, esteve no comando da partida basicamente o tempo inteiro, mas assim, fato é que dentro da batalha entre os compatriotas, o jovem talento leva melhor contra o veterano. 5 finais seguidas para Carlos Alcaraz. Há de se dizer isso, né? Porque depois da eliminação na primeira rodada em Miami, onde até aquele ponto estava sendo uma temporada decepcionante, veio a gira de Saibro, campeão em Monte Carlo, depois finalista em Barcelona, campeão em Roma, campeão em Roland Garros, agora finalista em Queens, onde vai enfrentar o Giro Lerrética. É mole esse tenista espanhol? Tudo bem que depois de Wimbledon aí, né, a gente vai ter a quadradura de volta e aonde o Alcaraz está se garantindo menos, mas quem sabe a gente não veja um Alcaraz ainda mais competitivo por lá, né? Talvez a confiança que ele ganhou jogando bem aí, tanto na saibro quanto na quadra de grama, possa ser o necessário para ele voltar a jogar bem na quadradura, porque o Alcaraz era muito competitivo em dura também. Inclusive, parecia ser a superfície melhor dele na época que ele surgiu lá em 2022. Ele até falava na época que gostava de jogar mais na quadradura que qualquer outra superfície. E é curioso como as coisas mudam. E o esporte não tem nada de previsível, né? Mas hoje ali, a melhor performance de saque do Alcaraz em muito tempo, né? Tudo bem, é grama, mas ainda assim não foi quase ameaçado em nenhum momento. Conseguiu o melhor número de aces da carreira dele em uma partida de melhor de 3 sets. E detalhe, só jogou um duplo 6-4, né? Então assim, muitos aces, poucos erros não forçados, principalmente no primeiro set, segundo ali um pouquinho mais errático, mas ainda assim controlando as ações. E a meu ver, tipo, melhorou muito na semana essa questão da movimentação na grama, porque é uma transição terrível, né? Se a gente para pra pensar, né? Você sai do saibro, é a superfície mais lenta, onde você tem mais tempo de jogo, a mais fácil movimentação, você tem a bola é mais pesada também, então você tem um pouquinho mais de liberdade para controlar a força, né? Você pode meter mais a mão na bola, que é aquele negócio, ela não vai sair tão rápido, você controla mais. Aí você vai para a quadra de grama, né? Que o jogo é muito mais rápido, a movimentação é muito mais difícil, a gente tem saques muito mais difíceis de defender. Aí a gente tem um jogo também que controlar a velocidade dos golpes é muito complexo. Então, assim, tudo muda muito. Então, não é fácil você sair de um lugar para o outro e performar do mesmo nível. E o Alcaraz passou por essa transição. A gente viu nos 2 primeiros jogos que ele não estava lá jogando um super tênis. Mas esses últimos 2 jogos já são sinais muito promissores para o Wimbledon. Agora, o que vai acontecer nessa final a gente não sabe. Para mim, o Giro Lerrética, de todos os oponentes que o Alcaraz enfrentou até essa final, é o mais difícil, né? E assim, não é, a se dizer também, não é a chave mais difícil do mundo que o Alcaraz teve. Adam Walton, aí o Munar jogou pra caramba, dá o crédito a ele, mas assim, eu acho que existem oponentes de grama piores do que o Munar, com certeza, né? Pior de se enfrentar, é claro, né? E a gente tem, assim, nas quartas de final, Arthur Rinderknecht e depois agora o Bautista Agut, porque, assim, poderia ter sido o Rune na semifinal, eu acho que o Rune seria mais difícil que o Bautista Agut, né? Você tem ali, nas quartas de final, podia ter sido o Ben Shelton, podia ter sido o Riley Opelka, na outra rodada o Jordan Thompson, mas isso eu não sei se daria mais trabalho que o Munar, visto que o que o Munar fez no jogo. Então, e também o Jordan Thompson não tem saúde alguma para jogar tênis, né? Isso é uma coisa que realmente acontece. Poderia ter sido até o Davidovich Fokina na primeira rodada, vale lembrar isso. Eu acho que seria mais difícil que o Walton. Então, é aquele negócio, né? O torneio se desenhou para ele de uma maneira que poderia ter muitos obstáculos grandes. A maioria desses jogadores não vieram, mas por outro lado, são jogadores assim que poderiam ter ido para lá, mas vieram os oponentes que ganharam deles, né? Então, também não quer dizer também que seriam moleza, até porque realmente no jogo ali foi realmente uma moleza para o Alcaraz, hoje talvez o mais tranquilo pelo placar, mas é aquele negócio, né? O Bautista Agut, legal ver ele competindo aos 37 anos, fazendo um grande jogo como esse, mas falta velocidade de golpe, e eu repito, para mim o Bautista Agut não tem uma grande arma no jogo dele, além, obviamente, que é uma coisa abençoada, de um QI tenístico genial, mas
para os recursos que ele tem, é surreal que o cara já tenha conseguido final de Masters 1000, semifinal de Grand Slam, top 10, é um negócio impressionante, né? Você para pensar assim, o Hugo Humbert é muito mais talentoso do que um Bautista Agut. Você pode falar a mesma coisa para vários outros tenistas que nunca estiveram no top 10. O Hugo Humbert não teve no top 10, é muito mais talentoso, mas não joga ao mesmo nível. Então, vamos ver agora, essa final promete, o Alcaraz atrás aí do bicampeonato de Queens, e já vai conquistar o 4º título na grama antes de completar 23 anos de idade. Já tem 2 Wimbledon e está indo para 2 Queens. Nesse ritmo, o Alcaraz vai ter aí uma quantidade de títulos na grama assustadora. E lembrando, né, um garoto jovem, talentoso, e teoricamente era a superfície que ele teria mais dificuldades, né, pelas características de jogo que se assemelhavam muito ao Nadal. E no momento ele tem mais de 90% de aproveitamento na quadra de grama. É mole? É quando se tem muito talento, é isso que acontece, né? Mas vamos ver o que acontece na final. É aquele negócio, não dá para ganhar um jogo só pelo ranking e pelo favoritismo. Tem que jogar em quadra, tem que entregar. Porque a gente viu ali o Sinner contra o Bublik, que era um jogo perigoso e o Bublik provou por quê. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.